Bem-vindos à Figueira TV e ao programa Cultura Foz. Hoje vamos conhecer uma artista. Chama-se Tânia Carvalho. Bem-vinda, Tânia Carvalho. Olá. É uma honra ter-te aqui. Desde já, parabéns pelo teu aniversário. Obrigada pelo convite e obrigada por este miminho de aniversário, para passar um dia diferente. Não foi intencional, mas foi engraçado. Exato. Tânia, és uma artista, já toda a gente sabe, a Figueira já te conhece, o país também, embora com um interregnozinho. Tu começaste a trabalhar, a ser artista, digamos assim, com apenas 10 anos. Como é que tudo começou? Conta-me lá. É assim, eu desde os 4 anos que eu imitava tudo o que era dança na televisão, para a idade que tinha, com alguma perfeição. E o meu sonho, eu sempre dizia à minha mãe que, oh mãe, eu quero ser bailarina. Nós vivíamos numa vila, que é a Vila de Alenquer, Vila Presépio. Exatamente. E na altura não havia nada que pudesse, que a minha mãe conseguisse me colocar para Estamos a falar dos anos 80. Exatamente, para eu começar a fazer realmente aquilo que gostava. Mas ela sabia que a minha paixão era aquela, e então ainda conseguiu-me colocar lá tipo numa ginástica e eu andei lá dois anos a fazer pinos e cambalhotas e dizia assim, mãe, não é isto que eu quero. Entretanto, aos 10 anos, apareceu uma pessoa maravilhosa que eu até hoje ainda falo e que gosto muito porque mudou a minha vida nessa altura, que foi a Maria José Caiola, a minha professora de balé, que ela era formada de conservatório, também tinha um lado de parte de teatro amador, ela fazia parte de um grupo de teatro amador de Samora Correia e entretanto ela começou a dar aulas no Sporting Clube Alenquer. Começou com uma modalidade que era dança jazz e eu mal soube, disse logo, mãe, é agora. Ela, sim senhora, disse que sim, que podia ir, claro que sim, era dança. O problema foi no ano a seguir, quando ela decidiu abrir a classe de balé. E eu virei-me e disse, mãe, vai haver balé, eu vou para o balé. E a minha mãe dizia assim, filha, tanta coisa, tu já tens a dança, tens os escuteiros, tens a escola, tens a catequese, tens mais não sei o que, mais não sei o que mais, e agora ainda queres ir para o balé? E eu simplesmente olhei para ela e disse, mãe, isto sempre foi o meu sonho, e neste momento eu posso ir fazer aquilo que sempre sonhei. Tu não me vais cortar as pernas, pois não? E ela olhou para mim e disse... Tinhas apenas 11 anos. Tinha 11 anos, exatamente. E então ela não conseguiu dizer que não, e pronto. E comecei desde aí, portanto, a viver para os palcos. Toda a minha infância e adolescência, até aos 18 anos, aquela coletividade era a minha segunda casa. A arte não é genética, mas tu na família tinhas alguém artista, ou bailarino, ou ator? Não. A minha irmã, por acaso, começou ali nos 4 aninhos, 4, 5 aninhos, a fazer balé, porque, entre aspas, via a irmã e gostava muito. E entretanto, ela continuou, mas houve aquela fase em que colocou as pontas, aquilo já não era aquilo que ela gostava, depois, entretanto, andou ali 3, 4 anos a fazer capoeira, que é completamente o contrário, e depois enveredou pelo hip-hop, em que a minha irmã a dançar hip-hop, a dançava na altura, porque ela agora já não faz há algum tempo, mas eu acho que isso também fica dentro de nós. A tua irmã é mais nova ou mais velha? É mais nova, temos 8 anos de diferença. E entretanto, mas eu, quando ela dançava, eu dizia sempre como eu gostava de dançar como ela, portanto, tem sempre foi uma área que eu nunca consegui enverdar. E ela provavelmente também nunca teve jeito para o balé. Pronto. Lá está. E Tânia, quando é que vais para Lisboa? Porque assim, ainda ficas algum tempo em Alenquer? Sim. Eu, portanto, desde os 10 anos até aos meus 18, sempre fiz, portanto, parte das classes de dança do Sporting Clube de Alenquer.
em que nós fazíamos muitos espetáculos, noites de dança, portanto, depois também na altura, hoje em dia, nas coletividades, por exemplo, aqui na nossa zona, há os chamados encontros de dança. Nós, na altura, íamos muito, a outras coletividades, a outras associações, era sempre para, chamava-se os saraus, em que todas as associações e coletividades iam mostrar as modalidades que tinham. Portanto, E haviam também muitas associações, muitas coletividades sim. Em Alenquer? Não, em Alenquer tínhamos, portanto, dentro da vila tínhamos duas, era o Sporting e o Benfica. Mas depois à volta, porque o concelho de Alenquer é muito grande, tem muitas freguesias, e então tem várias coletividades. E entretanto, mas nós não fazíamos só por ali, porque nós íamos, todos os anos, íamos sempre a Lisboa, a vários, portanto, saraus, gimnodesportivos, porque tanto podia aparecer dança, como podia aparecer acrobática, como podia aparecer ginástica rítmica, ou até karaté, portanto era uma situação. Aos 14 anos, convidaram-me para fazer parte do grupo de teatro amador de Alenquer, que era uma coisa que tinha-se perdido ali há uns anos atrás, que tinha deixado de existir, mas houve alguém que disse vamos voltar e pronto, e foram pegar nos consagrados, porque tínhamos ali 3 ou 4 atores da nossa terra que já faziam aquilo há muitos anos. E entretanto decidiu-se fazer uma coisa diferente. Mais jovens. Exatamente, fazer uma coisa diferente, que era uma opereta. E entretanto fizemos uma opereta com vários até artistas convidados de Lisboa, portanto, porque a opereta, como é mais cantada, portanto, uma história em 3 atos cantada, com alguma representação, e então tínhamos dois cantores líricos connosco, tínhamos o ator Rui de Sá também connosco, que fazia o papel mais cómico, e nós, os mais novos, fomos aproveitados também para a parte do coro e da parte da figuração, mas que foi a primeira vivência que eu tive no teatro, e para mim aquilo foi assim uma coisa tipo... Epá, isto é diferente. É o que tu querias. Pronto, e fica-nos aqui um bichinho. Aos 18 anos, então decidiram fazer uma revista, ali entre os 17 e 18 anos, e então fizemos a revista Alenquer Ponto por Ponto, em que aí também fiz parte do corpo de baile, mas também fiz alguns papéis, e então aí foi uma coisa assim tipo, epá, é mesmo isto é, para mim palco, pronto, era tudo na altura. E continua a ser, não é? Mas o que aconteceu realmente foi aquele clique, porque depois, logo nesse verão, surgiu o convite de eu ir fazer parte de uma revista em Lisboa, no Parque Meyer, porque o senhor que fazia os textos, o autor dos nossos textos, também era lá conhecido e tinha sido convidado. E entretanto, nós fomos com ele. E foi Como é que a tua assim, família reagiu à mudança? Pois foi um bocadinho complicado. Porque eras muito jovem. Foi um tinhas bocadinho 19 complicado, anos. porque nós íamos, 18 ainda, 18. Nós íamos, e portanto fui eu e um colega meu, que era bailarino, íamos viver sozinhos, basicamente, não é? E íamos, portanto, trabalhar no teatro, receber o nosso dinheiro, mas íamos viver sozinhos. Mas, por exemplo, do lado da minha mãe, ela aceitou bem e deu-me força. O meu pai ficou com um bocado de receio e disse, como é que é possível? Então, mas pronto, com o tempo e com o meu nariz empinado, que sempre o tive, desde pequena. e as minhas vontades, Tem que ser. ele aceitou e ficou muito feliz depois de me ver lá, e principalmente depois de ver o trabalho feito. Trabalhaste com artistas consagrados, que ainda hoje são conhecidos. Sim. Diz-me alguns nomes. Portanto, a primeira revista que eu fiz, cabeça de cartaz, era o saudoso Camacho Costa, da loja do Mestre André. É verdade. E, entretanto, trabalhei também com a Cristina Oliveira, trabalhei com a Mariema, trabalhei com... agora, assim, portanto... Temos, portanto, um rapaz que é ator, não se vê muito agora por aí, Nuno Guerreiro, mas vários, portanto, naquela altura eram pessoas que já conhecidos. apareciam, Noémia Costa,
Sim. E E depois nunca mais paraste? Não, Houve ali, ficaste sempre em Lisboa, nunca mais voltaste a Alenquer? não, só ia ao fim de semana. Só ia ao fim de semana para me divertir com os meus amigos. Quer dizer, nessa altura no teatro só ia à segunda-feira, que era o dia que não havia teatro. Mas para visitar a família e para... Como é que é o trabalho de uma atriz consagrada? Porque no fundo tu estavas no meio de atores e atrizes consagrados. Como é que é a vivência? É assim muito complicada? Não, eu penso que não. Eu penso, é assim, nós na altura éramos muito miúdos, No teu caso claro. específico, claro que Nós estamos éramos, a falar. nós éramos muito miúdos, mas éramos tratados com muito carinho, porque inclusive eu lembro-me, por exemplo, quase no final da revista houve lá uma reviravolta, houve algumas atrizes que saíram e da parte da direção ainda me lembro que estava eu, tivemos que cancelar o espetáculo nessa noite. E eu estava no meu camarim e apareceu lá a senhora da administração pela porta e eu estava a olhar para ela pelo espelho e ela disse, mas nós vamos conseguir manter pelo menos isto mais umas semanas, não vamos, Tânia? E eu olhei para ela, comecei-me a rir e disse, está bem, vamos. Porque, entretanto, como houve algumas atrizes que saíram, foi-me pedido para assegurar alguns papéis, inclusive a abertura da revista. E então, para mim... Tu sempre só dançaste e representaste, nunca cantaste? Não. Ok. Ainda não tentei. Acho que não, é melhor não. Gosto de cantar, mas é sozinha, quando vou no carro, assim. E asseguraste vários papéis e várias entradas principais. Exatamente. E então foi muito bom para mim nessa altura, com 18 anos, que estava a viver o meu sonho. Passei de uma fotografiazinha lá em baixo no cartaz para uma estrelinha lá em cima e, claro, isso gostei muito, fez-me muito bem interiormente. Mas é uma vida complicada porque não se tem horários, não é? Não se tem horários, mas também é uma situação que nem todos os dias temos trabalho, não é? Portanto, e talvez muito tenha... instável também, É muito não é? instável. Tanto que quando acabou a revista, eu olhei para mim, olhei para a minha vida e disse assim, até mesmo os meus pais, até mesmo o meu pai principalmente, disse, filha, e agora? Não tens alguma coisa para ires fazer? E eu disse, pois, se calhar não. Ele disse, não, mas se calhar está na hora de voltares para casa. E eu disse, não, pai, se calhar ainda vou esperar um bocadinho, porque pode ser que haja coisas. Alguma porta se abra. Passado 2 semanas telefonaram-me, queriam que eu fosse fazer parte de outra revista no Maria Vitória, neste caso. Também com o corpo de baile. Eu também tinha lá assim 2 ou 3 coisinhas, mas mais pelo corpo de baile. E entretanto foi mais um espetáculo que para mim foi muito gratificante, porque conheci pessoas espetaculares e pronto, aí tinha a Carla Andrino, tinha o Artur Garcia, e foi um espetáculo diferente, chamava-se Uma Irreverência Musical, porque era... Quanto tempo esteve em cena? Tivemos 2 meses em cena, porque foi no verão da Expo 98 e com muito pena minha, porque estava um espetáculo muito bonito, as pessoas nesse verão... Pois, a Expo era de facto... Era a Expo, pronto, mas com muita pena minha, porque foi um espetáculo que eu ainda hoje me lembro Deu gozo de fazer. Com muito gozo e com muito prazer. Depois andaste 2 anos com um grupo itinerante por aí. Exatamente. A percorrer o país. Exatamente. Depois em setembro neste caso começámos com os ensaios em agosto, portanto foi logo mais ou menos a seguir a acabar essa revista, portanto também me contactaram, precisavam de um anjo para fazer o Alto Barca do Inferno e eu aceitei, porque inclusive também a ideia era fazermos uma entrada, o anjo iria dançar um bocadinho balé e tudo, e então pronto. E entretanto foi uma experiência diferente, porque... Quanto tempo é que andaste aqui a circular o país? Andámos, portanto, o trabalho que nós fizemos às costas, como se foi, costuma dizer. foi à volta foram 2 anos, porque nós começámos de setembro a maio, portanto, que é na altura que os miúdos têm escola, e depois voltámos outra vez no ano a seguir, e depois, entretanto, acabei então nesse maio.
por causa da situação de andarmos para trás e para a frente. Nós tínhamos ali uma sala em Lisboa que se alugava para, portanto, algumas escolas virem até nós, Claro. mas depois também havia essa coisa muito gira, que era Vocês deslocarem-se. nós corremos de norte a sul do Ficaram a país, conhecer o país. conheci sítios muito, muito bonitos, porque era, às vezes até inclusive, foi já no segundo ano, eu costumo dizer que morei 3 semanas no Porto, na pensão dos aliados, porque juntámos várias escolas daquela zona e, entretanto, deslocámos durante 3 semanas, ficámos 3 semanas no Porto. Gostaste de estar no Porto? Gostei muito, adoro o Porto, adoro o Porto. Já não vou lá há muitos anos, não é? Mas eu gosto muito da essência da... As pessoas do Norte são... Sim, as pessoas eu gosto são muito, eu gosto muito de toda aquela zona do Porto, eu gosto muito. Não sei porquê, eu costumo dizer que noutra vida eu devo ter sido lá dos fins do país, lá mais para cima, porque é uma coisa diferente. É. E as pessoas são muito simpáticas e muito acolhedoras, não é? É. Não é que o resto não seja. Claro, mas pronto. exatamente. Não, mas é mesmo, eu sinto uma energia quando vou, principalmente, energia muito boa. por exemplo, eu gosto muito da zona do Gerês, Sim. mesmo porque eu chego lá e sinto assim uma energia diferente. E eu, como sou muito de energias, eu sinto isso. Diz-me uma coisa, destes papéis todos, qual foi aquele que tu gostaste de fazer? Mais? Nessa altura? Que te tenha marcado, sim. Até Sim, essa altura? Sim, até essa altura. Até essa altura tenho, quer dizer, Vários. Eu acho que todos eles foram importantes. Todos eles foram importantes. Tenho portanto, porque é assim, quando a gente faz a revista, e claro que para mim foi muito importante, porque eu fui contratada, entre aspas, em Lisboa para ser bailarina, e depois, entretanto, de um momento para o outro fiz ali já alguns papelinhos. Mas por acaso é engraçado que é quando há, tipo, algo, eu não sou a primeira escolhida, e depois há qualquer coisa que diz assim, olha, queres fazer agora tu? E eu faço. E esses papéis depois acabam por me marcar, que isso, por exemplo, inclusive aconteceu na revista em Alenquer, antes de eu ir para Lisboa, em que uma amiga minha fazia um papel, uma menina muito nervosa, cheia de tiques, e entretanto pediram-me para fazer esse papel, porque ela entretanto ia embora. E foi um papel que me deu super gozo de fazer. Eu adorava fazer aquilo e era uma menina cheia de tiques. E em Lisboa aconteceu a mesma coisa. Eu adorava fazer, por exemplo, a entrada porque eu tinha aqueles fatos, não é? Todos cheios de plumas e com aquelas calotes e aquelas coisas. E havia ali eu sentia-me bem, pronto. E foi aí que eu descobri realmente, ok, eu não consigo viver sem isto. E depois, por exemplo, nos Sete Marés, havia ali uma coisa muito boa que era, claro que no Anjo eu falava muito pouco, porque poucas pessoas vão para o céu. Claro. E então, alguns ainda iam bater à porta. Mas, por exemplo, há uma situação, porque, pronto, nós não podíamos mexer no texto, porque o texto é dado na escola. Sim. E então, Gil Vicente, aquilo tinha que ser ao pormenor. Mas o que me dava gozo era certas coisas que nos aconteciam, peripécias, não é? As chamadas peripécias. Sim, isso é que dá de facto gozo e que nos fica marcado para o resto da vida. Para sempre. E então, uma das personagens que realmente que a mim me identifiquei bastante e que foram muito importantes foi, por exemplo, fazer a Ama do Alto da Índia. Aquilo era um texto muito mais extenso, era, entre aspas, a personagem principal, e lembro-me que, portanto, eu fazia aquilo à vez com uma colega minha. Ela já fazia aquilo há mais tempo, eu, entretanto, tentava fazer, mas, claro, uma pessoa que está habituada a fazer sketches de revista, tentar fazer uma coisa diferente, às vezes, pronto. E então, pode correr bem ou não? Exatamente. É engraçado que eu comecei ali, tipo, em setembro, fazia ali alguns espetáculos. Quando, entretanto, em janeiro, nós fomos ao Porto, eu faço um Alto da Índia em que a nossa costureira, que ela era costureira também do Parque Meyer e, portanto, de alguns espetáculos, e que ela, portanto, conhecia montes de gente do teatro, mesmo os consagrados já de há muitos anos, e ela, no fim, vem ter comigo e diz assim, parabéns, Tânia, foi a primeira vez que eu te via fazer a Ama, assim, 5 estrelas, e aquilo para mim foi assim uma coisa... E fica para toda a vida, E fica. Mas, por causa disso, parece-me, uma vez, nós fomos para a Maia,
fazer um espetáculo, tínhamos um auditório com 600 miúdos lá dentro, em que nós tínhamos um dos nossos atores estava afónico e então não conseguia falar. Então tivemos que à pressa modificar, tu vais fazer aquela personagem, tu fazes aquela, E então eu disse, ok, eu faço de anjo. Adrenalina, não é? Eu faço de anjo, mas eu posso sair da barca, porque havia uma personagem que era o Frade, e o Frade leva sempre a sua senhora, que vinha grávida, mas ela não falava, ela só fazia assim, só dizia, umas coisas assim, pronto. E eu disse, pá, ela não fala, eu faço, então eu de menina, enquanto que assim a Ana, que era a que fazia esse papel, já pode fazer então o papel do Pedro. E entretanto a gente vai, sim senhora, ficou combinado. Eu meto, portanto, o meu vestido também era branco, como o dela, meto só a barriga de grávida e vou lá e tiro por causa a peruca e vou para o pé dele. E ele, como sendo frade, havia uma altura em que ele dizia o texto e que ele cantava, como fazem dos amenos, não é? E ele dizia, e eu, de repente, saiu-me da boca, tipo, 10.000 euros! E desatou-se tudo a rir. Porque aquilo... E depois eu fiquei, tipo, encavacada, tipo... Ai, eu não devia ter dito isto. Desataram-se todos a rir, tipo... Ai, foi sem querer, desculpem. Porque saiu-me mesmo. Foi assim claro. uma coisa... Mas são então, essas coisas que ficam, não é? São esses pequenos coisinhas. Tânia, depois disto, tu vens para a Figueira da Foz. Porquê? Porquê? Depois de estar em Lisboa, no meio que era o teu meio, no fundo que era o teu sonho, estavas a experienciar o teu sonho, porquê Figueira da Foz? Pronto, basicamente, eu nessa altura, quando decidi mudar, pronto, não estava com nenhum projeto em mente e arranjei outro projeto, que foi Apaixonei-me, e apaixonei-me por um jovem rapaz aqui da Figueira da Foz, Figueirense, exatamente. E então, eu sempre fui de desafios e, portanto, a ideia dele não era ficar por lá. E deixaste tudo por amor. E ele fez-me o convite e eu disse, vamos embora. E, graças a Deus, Mas aqui na Figueira, quem vem de Lisboa, num meio muito grande, para este meio mais pequeno, que também não deixa de ser um meio de muitos artistas, porque a Figueira é muito rica em coletividades e em artistas, embora a maioria sendo amadores, mas artistas não faltam. Não sentiste uma diferença enorme? Eu no princípio... Porque não conhecias cá ninguém. Não. Eu na altura, portanto, eu sempre fui uma pessoa de aceitar aquilo que me acontece, ponto. Sempre fui de desafios, tipo, às vezes as coisas mais difíceis, ok, eu vou ser capaz. Têm mais sabor de serem conquistadas. E então, para mim, foi um desafio. E depois, inclusive, eu nunca mais me esqueço que houve ali uma situação em que ele estava um bocado renitente e eu disse-lhe, eu prefiro ir lá para cima e estar lá 6 meses, as coisas não se resolverem e eu voltar cá para baixo, do que ficar uma vida inteira sem saber se nós iríamos estar bem ou não. Exatamente. Nada como tentar. Nada como tentar. Então vieste para aí baixo. E vim por aí. Ok. Quando e cá como cheguei, é que foi? Quando cá não cheguei, ninguém? Na altura, a minha ideia era, eu já tive o meu sonho, já tive a vida que gostei, neste momento eu decidi fazer isto. E ao decidir fazer isto, deixei isso arrumadinho. Portanto, e quis ter uma vida normal. Claro que, principalmente em termos de... Durante 6 anos paraste. Sim. Em termos de personalidade, senti ali alguns choques. Porque, em termos de a minha maneira de estar, a minha maneira de ser, senti-me um bocadinho, às vezes, oprimida. Mas, a pouco e pouco, comecei a conhecer pessoas, claro. comecei a gostar. E começaste logo também, pertenceste ao grupo Guidazl, não é? Ao grupo Sim, Dança. Pois, mas antes disso... Acabei por ser mãe. Sim, claro. Dediquei-me então ao meu filho, à minha casa, ao meu trabalho. Este período de 6 anos foste mãe e esposa. Exatamente. E no fim de contas, depois, houve ali em 2008, acabei por ficar desempregada. E nessa altura foi quando eu decidi, portanto, havia ali umas ansiedades já pelo meio e eu senti que faltava alguma coisa. E nessa altura parece que foi assim um refresh e entretanto foi quando
começou um grupo de dança lá perto de mim, no Conselho de Moradores de Sampaio, e que era o Skidezel, e que eram, portanto, orientados, que ainda hoje são, pela E professora começaste Miranda. também a fazer pequenos sketches para Também. teatro, para as coletividades. Também. E temos que avançar um bocadinho e Claro. vamos ao ano de 2014, em que foi um ano fundamental e importante na tua vida. Muito importante. Foi uma E viragem. rapidamente descreve o que é que aconteceu em 2014. No dia 1 de abril de 2014 tenho diagnosticado um cancro de mama, e em que nos últimos 2 anos eu não parava, inclusive estava a pôr em causa se queria ou não voltar a ser mãe, porque uma das minhas coisas era: vou ter que voltar tudo outra vez, vou ter que parar. E eu andava constantemente em todo o lado, com espetáculos de dança, com passagens de modelos, com tudo, e de repente, um dia para o outro, dizem-me assim: Tânia, tens cancro de mama. Claro que foi um choque saber, isto nas vésperas, quando me telefonaram a dizer que eu tinha que ir ao hospital falar com a doutora, e nesse dia eu consegui limpar tudo, todos os meus maus pensamentos, todas as minhas más energias, consegui realmente neutralizar tudo. E chorei o que tinha a chorar E bola para a frente. E bola para a frente. E realmente no dia 1 de abril, quando fui falar com a minha médica, e ela me deu a notícia, ficaram um bocadinho de boca aberta comigo, porque eu estava super calma, super serena, e disse: o que é que há para fazer? Exatamente. Eu tenho um filho, quero vê-lo crescer e vamos embora. Só quis saber alguns pormenores. Quis saber alguns pormenores e disse: vamos embora, o que é que há para fazer? E nunca mais paraste? Houve ali um período que paraste, não é? Para fazer os tratamentos. Sim, fui operada. Obviamente, isto foi em abril de 2014, mas em novembro de 2014 tu voltaste aos palcos. Sim, não voltei mais cedo, a teu convite, em agosto, na Praia de Mira, porque tive ali um percalcezinho pelo meio, e então tive 3 dias... Porque a recuperação não é fácil, como todos sabem. Por causa da quimio, tive 3 dias enclausurada num quarto de hospital, porque estava sem defesas, e portanto, então tive que recusar realmente o teu convite, mas depois em novembro tive o convite da Associação do Bom Sucesso para ir lá que iam fazer um evento pela Carmencita, o João Afonso Brás, e tu também estavas, e para mim foi muito bom, e às vezes, muitas vezes, cada vez que penso nisso, dá-me assim um arrepio muito grande, porque aquilo que as pessoas me fizeram sentir, eu sei que fiz sentir algumas coisas boas às pessoas, e sei que as pessoas choraram e emocionaram-se, mas se soubessem aquilo que me fizeram sentir naquela noite, para mim foi daqueles dias muito, muito especiais. São aqueles dias que nos ficam marcados para o resto da vida, não é? Exatamente. Tânia, e com isto tu decidiste fazer um projeto, ou no fundo foi construir um projeto e fazer um espetáculo chamado Renascer o ano passado. Exatamente. Conta-me rapidamente. Foi mais um sonho, foi mais um desafio. Quando eu estava a fazer a quimioterapia, comecei a sentir uma ligação tão forte com o Hospital de Oncologia aqui da Figueira da Foz e todas as pessoas que lá trabalham. E eu disse, porque eu tive que fazer esvaziamento axilar, e um dos meus medos era não poder voltar a dançar. E então, basicamente, eu disse: não, eu vou ficar boa, eu vou voltar a dançar e eu vou fazer um espetáculo no Casino, que é das salas que eu mais amo aqui na Figueira, e talvez até em todos os lados que eu estive. E vou fazer no Casino um espetáculo de agradecimento a estas pessoas e portanto, a este serviço. E comecei a pouco e pouco a falar com as pessoas, e o Casino foi fantástico, abriu-me logo as portas e disse: estás à vontade. E quando dei por ela... Tinhas lotação esgotada. Exatamente, quando dei por ela, partilhei no Facebook. Aquilo foi assim uma coisa assim fora do normal. Nós com durante muitas o programa partilhas. foi passando algumas fotos da tua história de vida e também deste projeto Renascer, que entretanto de um espetáculo apenas tornou-se num projeto. Sim. Que foi apadrinhado pelo grande cantor Bruno Correia e também pelos dançarinos, bailarinos a Sara e o Mário.
Curiosamente, e é isso que eu quero que fales, vai-se realizar este ano a segunda edição do Renascer. Exatamente, porque o meu projeto, portanto, o principal do Renascer era angariar, portanto, dinheiro para oferecer alguma coisa ao hospital. E então decidi, tivemos a ver, e então existe uma máquina que tem 2 capacetezinhos que fazem um tratamento a frio ao nosso couro cabeludo, em que ajuda a diminuir o problema de cair, portanto, termos queda de cabelo na altura que fazemos tratamentos da quimio. Pronto, portanto, foi amelhado o valor do Renascer do ano passado. Exatamente. E agora queres voltar. E agora quero acabar exatamente para conseguir a máquina, exatamente, que é um bocadinho pouco. O evento vai se cara. realizar quando? O evento vai ser dia 29 e 30 de outubro, sábado à noite e domingo à tarde. Os bilhetes vão estar a ser vendidos aonde? Depois, na altura estarão, mas em princípio será nos mesmos sítios, podem depois Hospital, entrar em contacto comigo, casino. no hospital, no casino, se ainda houver bilhetes, porque eles esgotam, no próprio dia poderá haver ainda no casino, mas depois será na Caixa Agrícola, na Figueira, na Forever Noivas, na Lúcia Fonseca e pronto, e depois eu também terei disponível. E ainda iremos ouvir falar muito sobre este espetáculo-projeto. Esperemos bem que sim. E esta é, de facto, a prova de que, apesar da doença grave, o objetivo é não parar e sonhar. Não é, Tânia? Sempre. Olha, foi uma honra ter-te aqui comigo hoje. De facto, nós ficávamos uma tarde inteira a conversar, porque tu tens histórias para uma tarde inteira. Desculpa, mas eu começo a falar. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Parabéns pelo teu aniversário. Obrigada. Até breve e, quanto mais não seja, até outubro no Renascer. Exatamente. Quanto a si, despedimos-nos. Nós voltamos em breve com mais convidados e, sobretudo, com mais convidados especiais. Até lá.